Salmo capítulo 3. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É um privilégio rever tanta gente boa e conhecer tanta gente nova. Feliz demais de estar aqui com vocês pelo segundo ano consecutivo no Conapib. E eu trago mais uma vez o abraço da igreja que eu sou pastor lá em Divinópolis, Igreja Batista Graça e Paz. E trago também um abraço da Juventude Batista Mineira, da qual eu sou presidente. E é uma alegria muito grande cooperar com os irmãos. Salmo 3, quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, espera aí. Estou esperando. Salmo 3, se você achou, fique em pé no seu lugar, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim. Salmo capítulo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem, de mim não há salvação em Deus para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor que me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Pai, muito obrigado pela tua palavra viva. Obrigado porque nós podemos refletir nela nessa manhã. Abre os nossos corações, fecha a minha boca e fale apenas, ó Deus, através do Teu Espírito, a Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O tema da mensagem hoje é 5 motivos para levantar. Nós estamos falando durante esse tempo do Conapib sobre escolher Jesus. Obviamente esse é um dos motivos que a gente poderia colocar como motivos para a gente levantar, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Mas hoje, em Salmo capítulo 3, eu queria que a gente pensasse o que nos motiva a levantar de manhã. E talvez hoje a sua motivação de levantar tenha sido diferente. Estamos vivendo um tempo no nosso país, um tempo decisivo, como já falamos e já oramos aqui. Talvez a sua motivação de levantar hoje é pela ansiedade de saber o resultado. Às vezes é por participar daquilo que nós estamos vivendo no nosso país. Mas, fingindo não ser hoje o dia, o que faz você levantar durante toda a semana? O que faz você se levantar durante o seu tempo com sua família? Talvez o que te motiva a levantar é o seu trabalho, ou porque você precisa sustentar a sua casa. Às vezes você tem um projeto de carreira, às vezes você tem um sonho escolar, você tem, no caso dos adolescentes, um projeto de vida que precisa passar por um vestibular, e por isso você precisa se levantar, ir para a escola e estudar, porque o trabalho do estudante é esse, né, irmãos? Então, você tem uma motivação. Levantar da cama significa, então, todos os dias, abandonar o nosso aconchego. Hoje de manhã, quando você acordou, você teve que abandonar o aconchego da sua casa. Aqueles que têm a condição de dormir no ar-condicionado, deixar o ar-condicionado, sair da cama. Às vezes, você coloca o ar-condicionado no talo só para cobrir. Não sei se você é desse, eu acho que eu faço isso um pouco, né? Mas você tem que abandonar o seu lugar de aconchego e ir para a luta. E quando nós perdemos perspectiva de futuro, quando nós não conseguimos enxergar as coisas que vêm à frente, fica mais difícil levantar. Fica mais difícil abandonar aquilo que nós temos de conforto para poder ir à luta, buscar aquilo que nós precisamos. E aqui eu não digo apenas levantar da cama, porque todos os momentos em que nós acordamos, o primeiro inimigo se levanta contra nós. O primeiro inimigo, quando nós acordamos, se chama cama. Ela mesma quer nos prender ali. Eu não sei se você é assim, a Amanda fica brava comigo, a Amanda, minha esposa, porque quando o despertador toca, eu já vou lá, coloco 5 minutos. Você é assim também? Aí passo 5 minutos, aí eu falo assim, mais 5 minutos.
Aí ela já levanta e fala assim: meu filho, você vai acordar ou não vai? Se não for, você já desliga isso aí. Porque os inimigos começam a se levantar contra nós a partir do momento que nós acordamos. E dentro da nossa cama, do nosso conforto, existem coisas que nos impedem de levantar. Há momentos, seja por alguma circunstância, por algum imprevisto, por algum medo, por alguma insegurança, nós não conseguimos dar passos à frente. E o que eu tenho visto é uma geração que se levanta com medo. Eu tenho visto que nesse tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, e eu tenho rodado bastante o estado pregando o evangelho, eu tenho visto uma geração que tem medo de se levantar. Uma geração que se preocupa com muitas coisas, mas pouco com aquilo que Deus quer fazer através delas. E Deus nos chama como igreja hoje, e essa é uma palavra não só para os adolescentes, mas uma palavra para a igreja, porque Deus chama a sua igreja hoje, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, abandonar algumas coisas e se levantar rumo ao propósito de Deus para nós. Deus tem um propósito para nós, e nós lemos o Salmo capítulo 3. O que tudo isso que eu estou falando tem a ver com o Salmo capítulo 3? Eu queria que você entendesse que esse salmo foi um salmo escrito por Davi. Davi escreveu esse salmo enquanto ele fugia de Absalão, seu filho. E se você não conhece a história, eu te convido na sua casa, durante essa semana, a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel vai contar a história do porquê que Davi fugia do seu próprio filho. Davi se levanta e foge do seu filho, que havia se rebelado contra ele e conquistado o coração do povo. A história conta, que eu vou resumir muito por causa do nosso tempo, a história conta que Absalão conquistou o coração do povo de Israel e começou a minar a liderança do seu pai. Quando Davi percebeu, Absalão já tinha o coração do povo todo, de todo o país. E Absalão instigou o povo contra o seu pai, minou o reino do seu pai, porque ele queria reinar no seu lugar. O que aconteceu agora? O que restou para Davi? Restou que Davi precisou fugir. Ele se levanta e vai para o deserto. E aí, no meio desse deserto, ele escreve um salmo. Davi, ele está relatando a realidade dele. Mas no meio da sua dificuldade, no meio do seu deserto, no meio de uma fuga, Davi escreve um louvor a Deus. No meio do seu maior problema, no meio da sua maior angústia, Davi levanta a sua voz em gratidão a Deus. Isso chama a minha atenção porque o Salmo está nos ensinando, todo ele, que a nossa razão não está na circunstância do deserto, não está na circunstância da perseguição que, por exemplo, Davi sofria do seu próprio filho. A nossa razão está no Senhor, e Ele nos guia, Ele nos protege, e com o seu amor Ele nos cobre. E assim como o salmista declarou a sua confiança no Senhor, em meio à sua maior dificuldade da vida, meus irmãos, nós como igreja do Senhor, nós precisamos conduzir as nossas vidas nele, porque é Ele que tem poder para conduzir a nossa história. Famílias, entreguem os seus filhos ao Senhor, seja qual for a dificuldade. Pais, mães, entendam que, embora a circunstância seja adversa, as famílias que se dobram e buscam o Senhor em meio à sua maior luta, são guardadas por Ele. O que tem nos impedido de levantar? Qual é a motivação que faz você levantar? A motivação que te faz levantar de manhã é uma motivação humana? Ou é a segurança que nós cantamos aqui agora há pouco, porque nós estamos com o Senhor? Qual é a sua motivação? Nós precisamos confiar que é o Senhor que está conduzindo a nossa história. E esse Salmo 3, Davi nos dá alguns motivos, 5 motivos, eu não quero demorar neles por conta do nosso tempo, mas 5 motivos para que nós possamos nos levantar.
E o primeiro motivo é que a palavra do outro não é maior do que a palavra do Senhor. Você crê nisso? Esse é o primeiro motivo. No verso 2, Davi diz isso. São muitos, olha aí para a sua Bíblia, Davi diz, são muitos os que dizem de mim, não há salvação em Deus para ele. Meus irmãos, a palavra do outro pode ser muito forte sobre nós, mas não há palavra mais poderosa e eficaz do que a do Senhor. As opiniões não servem de base, e aí fica para você, adolescente, que está ouvindo demais o outro e reconhecendo aquilo que o outro diz para você, que você é aquilo que o outro diz. Meus irmãos, o outro pode dizer o que quiser, a opinião alheia não serve para nada, mas o que vale mesmo é a opinião do Senhor sobre você. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos. A partir do momento que nós recebemos o Senhor, nós temos um poder. Isso está lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Nós somos, nos dado um poder de sermos chamados de filhos de Deus. A opinião verdadeira, pode voltar um pouco, a opinião verdadeira sobre nós não é a opinião do outro, é a opinião do Senhor. E olha, não é apenas o diabo que é o nosso inimigo. Às vezes, nós ouvimos tanto o outro, que nosso interior passa a ser o nosso maior inimigo. A palavra do Senhor, inclusive, diz que o diabo está derrotado. Você crê nisso? O diabo não tem poder sobre nós. O maligno não nos toca. Mas aí nós temos um problema, ele nos mina, ele começa a nos oprimir, ele coloca armadilhas. Mas nós só caímos nessa armadilha se nós quisermos. Por quê? Porque quando temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos revestidos da graça de Deus. O problema é que o pecado que nós cometemos é nossa responsabilidade e nós acabamos ouvindo demais os outros. Na verdade, os nossos maiores inimigos é a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso aconchego e a nossa apatia. Lembrando agora, certa vez ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes, ele que é um grande pastor presbiteriano, conferencista, ele disse que certa vez ele estava pregando, e ele foi pregar numa igreja, ele prega, ele faz oração, faz o apelo, e depois do culto chega uma mulher para ele. E aí o pastor Hernandes diz assim, que essa mulher chega para ele e diz, pastor, eu não estou muito bem hoje. Ô irmã, mas o culto foi uma bênção, a palavra foi boa, e aí, por que você está ruim assim? Ela diz, pastor, quando eu saí lá de casa para vir para cá, eu ouvi falar que uma vizinha se jogou do 10º andar do meu prédio. Ela se jogou e quando eu estava saindo de casa eu vi isso. E pastor, eu quero te dizer uma coisa, eu quero fazer a mesma coisa. Pastor Hernandes ouve aquilo e fala, por que, irmã, que você quer se jogar? Por que você quer se matar? Por que você está dando ouvido à voz do outro? Por quê? Ela diz, pastor, eu sou um problema. Pastor, meu pai falava que eu era um problema. Pastor, o meu primeiro marido disse que eu era um problema. O que você fez então, irmã? Eu me separei. E casei de novo. E o meu segundo marido disse que eu era um problema. E o que você fez, irmã? Eu me separei de novo. Essa mulher é requisitada, né? Me separei de novo. E casei uma terceira vez. E agora? Esse marido agora está dizendo que eu sou um problema. Pastor, sabe o que é o negócio? Eu sou um problema. Eu sou um problema. Eu vou me matar, eu vou chegar lá em casa e vou me jogar também do prédio, porque eu sou um problema. Pastor Hernandes então olha para ela e diz, olha, eu não sei a dor que você está sentindo, mas eu quero te dizer 3 coisas, pode passar. Primeira coisa, você não é o que as pessoas dizem de você. Segunda coisa, você não é o que você acha que é. E terceiro, você é o que Jesus diz que você é. Não despreze o seu valor em Cristo, lute pela vida em vez de desistir dela. Foi isso. Meus irmãos, Davi aqui no Salmo 3 estava lutando pela sua vida. Ele estava no deserto fugindo do seu filho.
Ele tinha todos os motivos para desistir. Eu não sei, adolescente, o que você está passando na sua vida, não sei, família, o que você está passando na sua vida, o que tem feito você desistir da sua vida, o que tem feito você desanimar, mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus sobre você é muito maior do que a palavra dos outros. O Salmo conta que as pessoas diziam de Davi que Deus o havia abandonado. O versículo 2, Davi dizia, olha, as pessoas estão dizendo para mim que Deus me abandonou. Mas ao invés de Davi acolher a palavra do outro, ao invés de Davi internalizar a palavra do outro, Davi diz, Deus é meu refúgio, Deus é meu escudo protetor. Está todo mundo dizendo que não tem salvação para mim, mas a palavra de Deus para mim, ela é muito maior do que a opinião do outro. Quando nós temos um propósito dado por Jesus, a palavra do outro pode ser dura o que for, mas ela não é poderosa sobre nós. Por isso, se levante, primeira coisa, se levante, porque Deus é quem define a sua vida, não é a palavra do outro. Segunda lição que eu aprendo desse texto é que Deus é o nosso protetor. Deus é o nosso protetor. E no versículo 3, Davi continua dizendo a respeito disso. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Meus irmãos, a insegurança que nós vivemos na circunstância nos deixa paralisados. Nós somos desafiados todos os dias. Todos os dias nós temos um desafio novo. E olha, essa pandemia mudou a forma que a gente enxerga a vida, sabia? Teve alguns pesquisadores, pode passar por favor, que começaram a entender que a forma da gente enxergar a vida mudou. Nós enxergávamos a vida antes da pandemia, VUCA, que é uma sigla em inglês. Como eu estou em Valadares, eu acho que vai ser fácil de entender, né? Tranquilo, todo mundo aqui fala inglês, todo mundo aqui tem green card, né? Brincadeira, gente. Então nós enxergávamos VUCA, que era a forma de ver a vida como uma vida volátil, como uma vida incerta, como uma vida complexa e uma vida ambígua. O problema é que com o advento da pandemia, nós mudamos a forma de enxergar o mundo. Agora nós enxergamos como Bunny. Nós entendemos que a vida é frágil, ou seja, ela é brittle, né? Ela é frágil, ela é ansiosa, ela é não linear e incompreensível. O que aconteceu foi que a pandemia nos deixou mais ansiosos. A pandemia nos deixou mais frágeis. Como nós fomos surpreendidos pela pandemia, nós começamos a enxergar a vida de forma não linear. Antigamente você crescia, casava, reproduzia, estava tudo, sabe, o projeto de vida certinho. Agora você está incerto, porque você não sabe o que vai acontecer. A insegurança nos deixou paralisados. Mas qual que é a solução para isso? Por que as pessoas, inclusive, estavam estudando isso? Estavam estudando dessa forma porque eles perceberam que o mercado de trabalho está mais volátil, que as crianças na escola não estavam prestando tanta atenção, que estava tendo mais crise de ansiedade nos alunos no ensino médio. As pessoas estavam tendo dificuldade de se relacionar. Quando nós compreendemos que Deus nos protege com o seu escudo protetor, nós não precisamos mais enxergar a vida como uma vida frágil, ansiosa, incompreensível e não linear. Nós podemos enxergar a vida com o olhar de Deus e entender que é Deus que nos protege, que é Deus que cuida de nós, que não há surpresa para Deus. Você crê nisso? Não há surpresa para Deus. Pega essa palavra para você. Quando você se sentir inseguro, então clame ao Senhor, porque como Davi fez no seu momento de maior insegurança, ele clamou ao Senhor. Então o segundo motivo para se levantar é porque nada nesse mundo pode nos dar mais segurança do que a proteção de Deus sobre nós. O terceiro motivo é que Deus nos ouve. Deus nos ouve, pode passar. Olha aí na sua Bíblia no versículo 4. Com a minha voz. Você pode ler comigo o versículo 4? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Foi mais ou menos, né? Vamos de novo? Erga a voz. Com a minha voz clamo ao Senhor.
e ele do seu santo monte. Meus irmãos, olha que notícia boa, o Senhor nos ouve. Nós não estamos falando sozinhos, nós não estamos sozinhos nessa vida, o Senhor nos ouve, amém? Que boa notícia! Lá no seu momento de ansiedade, fragilidade, você tem a quem recorrer. Você não está sozinho, nós temos a quem clamar. E Davi sabia disso. Davi sabia que no seu deserto ele podia erguer a sua voz, que o Senhor do seu alto monte o ouviria. Muitos de nós temos poucas pessoas para abrir o nosso coração. Eu quero te desafiar a abrir o seu coração ao Senhor, ainda que a ausência das pessoas te paralise, ainda que você não tenha quem contar, que você erga a sua voz ao Senhor, porque ainda que os ouvidos se fechem para você, Deus está sempre acessível a você. Levante a sua voz então, o terceiro motivo, porque Deus ouve você. O quarto motivo que nós temos para nos levantar nessa manhã, e eu estou correndo um pouco por causa do nosso tempo, é que o Senhor nos sustenta. O Senhor sustenta cada um de nós. E olha, o que mais tem gerado ansiedade nesse mundo é a questão do sustento, tá? Nessa pandemia, teve de gente ansiosa porque perdeu o emprego, perdeu renda, ficou preocupado. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou cuidar das minhas coisas? E essa parte nos mostra onde está o nosso coração. Porque aquilo que nós mais trazemos à nossa boca, aquilo que nós mais falamos, é onde está o nosso coração, já dizia Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Mas Davi, olha o que ele diz: eu estou perseguido, o meu filho quer me matar. Mas no versículo 5 Davi diz: eu deito e durmo. Sabe por que eu deito e durmo? Porque é o Senhor que me sustenta. Não é o reino que eu conquistei, não é a circunstância que eu vivo, não é o meu filho que quer ser rei que vai tirar o meu sossego. A falta de sustento abafa a nossa vontade de viver. Mas Davi, apesar da sua incerteza, ele dizia: eu posso dormir em paz. Pega essa palavra para você hoje. Você pode dormir em paz hoje, irmão. Você vai dormir em paz hoje, amém? Durma em paz, porque é o Senhor que sustenta a sua família, é o Senhor que sustenta o nosso país. Com uma palavra o Senhor pode mudar qualquer situação. Agora, o que nos faz temer? O que nos faz perder a vontade de viver? A nossa falta de fé. A nossa falta de confiança nessa palavra, porque se é o Senhor que nos sustenta, mesmo em meio à fragilidade, nós não estamos jogados nas mãos dos poderosos, nós estamos firmados na mão do Senhor. O Salmo então está nos ensinando que é Deus que nos dá o sustento. Por isso hoje, eu quero te desafiar a lançar fora toda a ansiedade que tem consumido a sua casa. Salmo 127, inclusive, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele diz mais ainda, o salmista, Salmo 127, inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, se aos seus amados ele dá enquanto dormem. Deus nos sustenta, você pode descansar ao Senhor, você pode descansar no Senhor, você pode deixar as suas situações na mão dEle, e quando a insônia vier, quando a ansiedade vier, quando o medo vier, lembre-se, é Deus que provê o sustento, amém? E por último, do Senhor vem a salvação e a bênção. Esse é o quinto motivo para você se levantar nessa manhã. Todos os dias, guarde isso para você. Do Senhor é que vem a salvação. Olha o cenário de caos de Davi. Davi estava perseguido pelo seu filho. E ele sabia que a salvação não vinha dos 600 fiéis que ele tinha.
A salvação de Davi não estava na sua força, a salvação de Davi não estava na sua influência, a salvação de Davi não estava naquilo que ele tinha, a salvação estava no Senhor. Por isso, ele diz no versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Ele faz um clamor ao Senhor, me salva, porque é o Senhor que pode desferir um golpe no queixo de todos os meus inimigos. E aí ele termina no versículo 8 dizendo, é do Senhor que vem a salvação. A bênção do Senhor está sobre o seu povo. O medo vem pela incerteza, mas eu quero dizer para você uma palavra para você guardar para sempre. O medo vai vir, mas Deus já nos deu a palavra de vitória. Deus já nos deu a vitória, porque Deus é maior do que o nosso medo, amém? Deus é muito maior. As pessoas podem tentar o que for, o inimigo pode se levantar, o inferno pode vir com seta sobre você, mas é o Senhor que salva. E olha, eu quero que você volte a sua mente para o penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Às vezes nós ficamos incertos porque não sabemos o que vai acontecer conosco. Mas Apocalipse capítulo 21, no final do livro, a promessa da salvação e da bênção do Senhor sobre nós está escrita. Não há medo, porque no final do livro, a palavra do Senhor diz no versículo 4, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Jesus já deu a sua palavra sobre nós, e a nossa vitória já está declarada. Nós podemos sofrer, mas quando nós escolhemos Jesus, quando nós escolhemos a caminhada com Deus, nós temos a vitória garantida. Quando nós caminhamos pelas nossas próprias forças, nós vamos padecer. Mas eu quero te dizer, a volta de Jesus está próxima, e na eternidade não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Porque o Senhor se levantará para nos levar com Ele, o Senhor nos fará prosseguir. A palavra do Senhor se cumpre. E ela continuará se cumprindo eternamente. Não há o que temer, meus irmãos. Você não tem que ter medo. Você não precisa ter medo. Não tenha medo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Descanse, porque o Senhor é quem traz a provisão sobre você. Se hoje você tem motivos para se levantar diante do Senhor, se hoje você entendeu que o Senhor está com você e com a sua família, e essa não é uma palavra, não é um apelo para novos convertidos, é para a igreja do Senhor. Se você hoje, que estava com medo, quer se levantar com coragem, porque entende que o Senhor está com você, no seu lugar, se coloque em pé e vamos orar juntos. Levante-se para o novo que o Senhor tem preparado para você. Clame ao Senhor e confie na sua resposta. Hoje, escolha caminhar com Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu sou o primeiro que precisa se colocar em pé nesse lugar. Porque em meio às incertezas, em meio ao medo do que pode acontecer, nós não queremos nos apegar à circunstância, ao momento que a gente está vivendo. Nós queremos nos levantar para viver o que o Senhor preparou para nós. Nós queremos crer que a salvação e a bênção do Senhor já está nas nossas mãos. Nós cremos, ó Pai, e nos levantamos diante do Senhor para viver os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eternamente essa igreja se levanta e escolhe viver do lado do Senhor, sem medo do que pode acontecer. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.